Lucélia Lima comentou: a experiência do Toffoli não deve ter sido das melhores em relação à escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A Orquídea Oncidium respondeu que a principal coisa que o Lula falou foi a retomada da industrialização no Brasil. A Jimmy Mello pergunta: Pedro Serrano não seria o nome para o STF que geraria menor desgaste para o atual governo? Seria, está na lista. Está Né? na lista, mas pelo jeito hoje perdeu as chances. Vamos ver. Muito bem. Vamos agora para o nosso terceiro bloco com a convidada especialíssima, Samira Bueno. Tudo bom, Samira? Oi, Toledo. Oi, Bombig. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui falando conosco nesse belíssimo cenário aí atrás, uma biblioteca de peso, hein, Bombig? Humilhou agora. As nossas não chegaram, né? Ocupa a tela inteira, tal. Só põe a mão assim para trás, Samira, não é de papelão. Não, eu juro que é de verdade, eu tenho até baguncinha. Então, tá que bom. A minha é do cônjuge, né? Aí. Tá certo. Tá bom, tá explicado então. Bom, a Samira é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou hoje uma pesquisa muito importante em parceria com o Datafolha sobre vitimização das mulheres. É a quarta rodada de pesquisas que o Fórum e o Datafolha divulgam. E a princípio tem muitos dados interessantes, a Samira vai poder fazer esse resumo melhor do que eu, tem lugar de fala para isso. E tem, muito mais importante, tem conhecimento sobre o assunto. Mas o que eu destacaria, Samira, foi o crescimento de todas as formas de violência contra a mulher, que está lá apontado claramente no relatório, em 2022, na comparação com 2021, que já tinha sido um resultado muito ruim, né? Então, a pergunta que a gente faz para você não precisa começar respondendo por ela, talvez possa fazer um panorama da pesquisa antes, mas lá no final a ideia é responder por que isso aconteceu, por que a violência contra a mulher cresceu nesse último ano do governo Bolsonaro. Tá. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar então com um overview, tentar dar um panorama do que foi a pesquisa, e aí a gente termina com um pouco com as hipóteses que a gente coloca no relatório. Então, de fato, é a quarta rodada, e para nossa surpresa, é também um recorde de violência já registrado nas 4 edições da vitimização que a gente faz ano sim, ano não. Então, a primeira que tinha sido produzida foi em 2017. Eu acho que esse é o primeiro dado muito alarmante, né? Atingimos um recorde de violência contra a mulher no ano passado. E não é um recorde qualquer, Toledo, acho que vale a gente destacar, porque quando a gente pergunta sobre alguma violência sofrida, a gente cita exemplos de formas de violência. Então, poderiam ser ofensas verbais, que acontecem de forma reiterada, humilhações, xingamentos, até casos mais graves de violência física, como, por exemplo, os espancamentos. E o que mais cresceu foi justamente essa violência mais grave do ponto de vista físico, que pode levar essa mulher à morte. Então, assim, eu não quero hierarquizar as violências, é claro que a violência psicológica é muito grave, mas eu estou falando de ameaça com arma de fogo, que tem um risco iminente de virar um feminicídio. Eu estou falando do espancamento, eu estou falando do stalking, né, daquela perseguição que foi recentemente tipificada, que é um fator de risco importantíssimo para o feminicídio. Então, uma das coisas que a gente chama a atenção é que a gente, em dezembro, divulgou os dados do primeiro semestre do ano passado de feminicídios no Brasil, já mostrava crescimento. Então, muito provavelmente, o dado de 2022 completo vai mostrar um aumento da violência letal contra a mulher. E no momento em que a gente tem, e aí já um pouco conectando com a sua pergunta, os piores níveis de execução orçamentária voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher, né? Então, assim, é uma conta que não bate. A gente está falando de um crescimento exponencial da violência, foram 18,6 milhões de mulheres que sofreram alguma forma de violência no ano passado. Então, assim, a gente está falando de um estádio lotado todo dia, mais de 50 mil mulheres, se essas mulheres, de fato, procurassem o Estado para ajudá-las a solucionar esse problema, né? Essa violência sofrida. Com uma total ausência de recursos, né? Então, não está no orçamento, e o pouco que tinha previsto no orçamento acabou não sendo executado pelo, então, Ministério da Família, que era liderado pela agora senadora Damares.
Então, acho que, enfim, né, desfinanciamento da política pública é evidente, não tem recurso financeiro, não tem política pública implementada na ponta. A gente viveu um processo de radicalização, essa é uma coisa que a gente destaca no relatório, não dá para ignorar o que aconteceu no Brasil, especialmente o que foi 2022. Então, assim, acho que muita gente acabou, é uma coisa muito de especialista de olhar o dado no detalhe, mas a gente divulgou no Monitor da Violência essa semana os dados fechados de violência letal no Brasil em 2022. Cresce no país inteiro no último quadrimestre a violência letal. Então, eu estou falando de um crescimento da violência contra a mulher, mas os assassinatos, de modo geral, cresceram no final do ano passado. Os feminicídios em São Paulo explodem a partir de julho. Né? O que a gente teve, se não um processo eleitoral dos mais tumultuados? Eu até citei aí para encerrar aqui, né, enfim, para a gente bater um papo, eu citava, conversando com uma colega ontem, que a gente produziu há algum tempo uma pesquisa que mostrava, foi um pedido do Instituto Avon, que a gente mostrava basicamente que nos dias de jogo de futebol aumentava a violência contra a mulher. Era algo que era muito comum ouvir de profissionais da área de segurança. Os policiais sempre diziam isso para a gente. Dia de jogo vai crescer. E a gente sempre ficava um pouco intrigado com isso, né? Se era um crescimento real. E, para nossa surpresa, quando a gente foi buscar literatura sobre o assunto, a gente descobriu que isso não era só do futebol, isso era algo presente no esporte. Por exemplo, a gente acabou de ter o Super Bowl nos Estados Unidos. É o dia de maior número de registro de procura por casas-abrigos e de registro de violência doméstica nos Estados Unidos. É o dia do Super Bowl. Isso também acontece com os jogos de hóquei no Canadá, aconteceu na Copa do Mundo, com um estudo que fizeram na Inglaterra, durante a Copa, em 2014. Então, existem evidências que mostram, e no Brasil, quando a gente testou essa hipótese para 5 estados, viu que crescia ameaça e agressão. Consumo de álcool? Não, então, isso é fator de risco, né? O consumo de álcool é fator de risco, mas não é apenas a existência de um jogo de futebol, mas é rivalidade. Isso é um jogo importante. Por exemplo, Flamengo e Corinthians jogam um clássico. Flamengo perdeu, vai crescer violência doméstica no Rio. Corinthians perdeu, vai crescer em São Paulo. Assim, em um grande resumo, né, resumindo assim, em linhas gerais, é isso que a pesquisa mostra. Cresce a ameaça e cresce a agressão física contra a mulher. Desculpa, eu estou chocado. As mulheres pagam o pato, às vezes com a vida, da derrota do time e do marido. Sim. Então, veja, parece muito absurdo, mas isso tem estudos no mundo inteiro que mostram que isso acontece. Também não é uma exclusividade do Brasil. Se o esporte tem esse efeito num homem propenso a ser violento, pense o que foi o processo eleitoral de 2022 e como isso reverberou no âmbito doméstico, no âmbito das famílias. Né? A gente sabe que cresceu crimes de ódio, cresceu violência contra jornalistas, especialmente as mulheres. Né? A gente vem de uma ascensão de grupos ultraconservadores na política, né? Então, a história da ideologia de gênero, escola sem partido, né? Falar sobre equidade de gênero virou um tema a ser combatido por muitos grupos políticos. Então, acho que essas coisas elas não podem estar dissociadas desse crescimento que vem sendo paulatino, né? Mesmo com tantas leis penais que foram sendo criadas nos últimos anos. Eu queria convidar o Bombig para entrar na nossa conversa, já vou colocar uma questão aqui para polemizar. Em 2021, a pandemia, a restrição de circulação, a confinamento era maior do que em 2022. E foi um fator que vocês próprias apontaram como causa possível, hipótese, de aumento da violência em 2021, porque aumenta a convivência dentro de casa, no espaço restrito, aumentam os conflitos, e tinha menos oportunidade também para as mulheres irem a público denunciarem os abusos que estavam sofrendo, buscarem ajuda, etc, etc. Quer dizer, em 2022, com a diminuição da pandemia e por maior circulação de pessoas, ainda assim, cresceu mais, ou seja, isso que você está falando do espírito, do ânimo público, né, do espírito, da falta de espírito público, na verdade, parece ter sido a única explicação, de fato, que você acha aí, Bombig. Está mudo. Bombig, você está mudo. Você está no mudo.
Desculpa, não, eu queria aproveitar e emendar o que você falou, né, da queda no investimento. Queria que você contasse o que faltou, quais ações você acha que faltaram, né? Você falou da radicalização política, desse crescimento no segundo semestre, são dados de fato assustadores, e a gente sabe quem estava no ministério da frente disso, que era a Damares, que deu declarações, toda a forma como ela conduziu simbolicamente a estadia dela no ministério, não me parecia em defesa das mulheres de uma maneira geral, mas em defesa de uma ideologia bolsonarista de extrema-direita. Mas em termos de políticas públicas, né? O que poderia ter sido feito, que não foi feito, que poderia ter melhorado esse cenário? Bom, eu acho que eles podiam simplesmente continuar, garantir o que já existia, já estava bom, né? Assim, se não tinha uma política pública central, ou um tema central para endereçar, por exemplo, o LIC 180. Acho que muita gente não sabe, mas o LIC 180 ele é reconhecido como um disque denúncia, mas ele também é um disque informativo. Então, essa mulher, ela liga gratuitamente de qualquer parte do país e ela não sabe o que ela fazer. Ela sofreu uma violência, ela não sabe o que fazer. Ela liga no 180 e ela tem uma orientação sobre como conduzir, quem que ela procura, quais são os equipamentos estatais que tem na região. E isso, historicamente, quando foi criado, especialmente, não lembro se foi na gestão 2, foi na gestão 2 do Lula, era um equipamento que estava muito voltado a essa orientação para as mulheres. E foi, se não me engano, na gestão do Temer ainda, nem verdade seja dita, foi anterior até ao Bolsonaro. Esse equipamento foi sendo desestruturado. Então, hoje, ele virou uma espécie de uma ouvidoria junto com o Disque 100, que é o de denúncias de crianças e adolescentes, não tem mais um atendimento personalizado para essa mulher em situação de violência. Então, ela não consegue buscar orientação. Mesmo as possibilidades de denúncia mudaram a metodologia, a gente não tem mais os mesmos campos. Então, assim, até um serviço que é relativamente simples de ser ofertado pelo governo federal, que poderia ser só para ajudar essa mulher para a ponta a descobrir o que ela tem que fazer, foi um serviço que foi esvaziado. Acho que tem uma política que era muito importante, que era muito importante, especialmente para os municípios, que era a Casa da Mulher Brasileira, que foram 7 construídas pelo governo federal, e tinha verba, né? Assim, no caso da Casa da Mulher Brasileira, tinha um recurso reservado no orçamento para isso, e ele não foi implementado. Explica o que é a Casa da Mulher Brasileira, por favor, Fernanda. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que, em geral, está localizado, né, em grandes capitais. São Paulo, por exemplo, tem uma, e em que você reúne diferentes atores que fazem parte do que a gente chama de uma rede de acolhimento à mulher em situação de violência. Então, uma mulher que sofre violência, ela não necessariamente está disposta a ir numa delegacia de polícia, mas ela vai, eventualmente, procurar uma assistente social, ela busca um programa de transferência de renda, porque ela está numa situação de pobreza, ela vai buscar um equipamento de saúde. Se ela foi agredida, ela vai eventualmente numa delegacia de polícia, mas ela também precisa fazer um exame no IML. Se ela resolve que ela vai se divorciar, ela vai precisar cuidar da guarda dos filhos, de pensão, então ela vai precisar acessar o Ministério Público, Defensoria. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que reúne diferentes atores envolvidos na rede de acolhimento. Então, basicamente, a proposta é colocar no mesmo espaço físico todo mundo. O governo federal entra com a grana da construção desse equipamento, e município e estado fazem a gestão, oferecendo, né, tanto com os profissionais que atuam, porque os profissionais são sempre ou do município ou do estado, mas também fazendo a gestão financeira do dia a dia, do cotidiano, de manutenção da casa. Então, é um programa que é bom para todo mundo. É bom para o município, é bom para o estado, e é bom para o governo federal, porque é uma forma de estimular, porque, assim, para essa mulher que sofre violência, se ela mora numa grande cidade, ela tem que ficar se deslocando de um lado para o outro. Que eventualmente o posto de saúde pode ser perto da casa dela, mas o IML às vezes está a 15, 20 quilômetros, se ela tiver que fazer um corpo de delito. E a gente nem sabe se essa mulher tem recurso, porque uma outra coisa que a pesquisa traz é quem que é a mulher que sofre violência? É principalmente a mulher com renda de até 2 salários mínimos, com baixa escolaridade, ensino fundamental, negras, e filhos. Fator de risco para violência doméstica. Existência de filhos e divórcio. Então, para vocês terem uma ideia, a média a gente perguntava qual que era a violência mais grave sofrida, né, as violências sofridas no ano passado, a mais grave, e perguntava quantas vezes ocorreu essa violência. Para tentar entender, bom, de repente é uma agressão única, que a gente sabe que, em geral, não é o caso. E a média de violências sofridas pelas mulheres brasileiras foi de 4. Então, a gente está falando de violência doméstica, em média 4. Entre as divorciadas... Por ano ou ao longo da vida?
ao longo do ano passado. Do ano. Do ano. A cada Entre 3 meses. Isso. A cada 3 meses ela sofreu uma agressão, alguma forma de violência. Só que entre as divorciadas, a média foi 9 vezes. Nossa Senhora. Porque, e aí assim, né, muitas vezes a mulher vê a separação como uma porta de saída para a relação que está baseada na violência. Ela está sofrendo violência, ela vai se divorciar. Só que muitas vezes o divórcio acaba sendo um momento que se acentua essa violência, porque o cara não vai aceitar que ela se divorcie, que ela não vai ser de mais ninguém, né? Ela é dela, não vai ser de mais ninguém. Enfim, tenebroso, né? Tenebroso, mas eu acho que é um retrato um pouco do que a gente vem vivenciando. Toledo, você tinha feito alguma pergunta? Você fez uma provocação sobre... Eu já esqueci. sobre a pandemia. Não, Pandemia. ainda piorou. Então, você sabe que eu acho que tem um fator pandemia que... bom, primeiro, a gente ainda tem menos recursos agora do que tinha antes da pandemia para essas políticas, mas a gente teve uma precarização dos serviços públicos de modo geral, dessa rede de atendimento, né? Tem serviço que foi interrompido, que passou a funcionar com restrição de horário. A gente teve muito profissional... Piorou e não melhorou de volta, é isso? Não melhorou de volta. Não melhorou de volta. Então, eu acho que isso afetou também. Então, você tinha uma restrição de mobilidade social por conta da crise sanitária, mas você tem também um impacto muito severo. A gente teve programas que foram descontinuados, né, em cidades e estados. Então, a gente está falando, por exemplo, que 52% das vítimas de violência no ano passado residiam no interior. 48% capitais e regiões metropolitanas. O que a gente tem nos interiores do Brasil? A gente não tem nada. Assim, de Casa rede. da Mulher tem, Brasileira só na capital, né? Não, a gente vai ter, aí tem lá, né, algum ator do SUAS, então, uma unidade de assistência social do município, uma UBS, você tem esse tipo de coisa, mas a gente não tem sequer delegacia em todos os municípios. Samira, eu queria te perguntar sobre isso, Samira, que é essa experiência da Delegacia da Mulher, que eu sei que São Paulo tem, não sei se outros estados têm também, né? Como é que você enxerga? Ajuda? Foi bom? É bom? Então, a pesquisa mostrou que esse é o equipamento mais conhecido pelas mulheres. Então, quando a gente perguntou o que elas fizeram depois da violência sofrida, 45% disseram que não fizeram nada. 15% procuraram a família. Na sequência, vieram os amigos. E aí, a quarta resposta mais mobilizada foi a procura por uma delegacia da mulher. Então, de fato, pensando, ainda que seja pouco, considerando, né, que 45% ficou em silêncio, não fez nada, acaba sendo o equipamento mais conhecido pelas mulheres e mais buscado, né, em uma situação de violência, é muito importante. Agora, amiga, a conta não fecha. A gente tem um pouco mais de 600 delegacias da mulher no país inteiro. Menos de 10% dos municípios têm delegacia da mulher. Então, essa é uma conta que não vai fechar. Eu acho importante a criação desses equipamentos. Mas onde tem, ajuda? Ajuda até porque a gente está falando, em geral, de equipes muito melhor formadas para lidar com uma mulher em situação de violência do que uma delegacia comum, né? Então, acho que o nosso grande desafio hoje é garantir que o padrão de atendimento de uma delegacia comum no interior, por exemplo, ou mesmo numa cidade como São Paulo, né? Porque a delegacia da mulher, ela funciona, em geral, no horário comercial de segunda a sexta. Ela não tem plantão. Quer dizer, dia de jogo do Corinthians não tem delegacia da mulher. E a mulher sofre violência à noite e de final de semana. Então, a delegacia da mulher, ela não vai estar ali aberta para quando essa mulher precisa. Então, a gente precisa garantir que essa mulher seja minimamente acolhida numa delegacia comum, né? A gente costuma dizer que, assim como todo policial aprende a atirar na academia de polícia, ele precisa saber atender uma mulher em situação de violência. Esse é o mínimo que a gente tem que cobrar dos profissionais da área de segurança, né? Conseguir acolher minimamente essa mulher. E, infelizmente, isso não acontece ainda, né? Então, a pesquisa também mostra, quando a gente pergunta, mas por que você não denunciou? Muitas resolvem sozinhas, outras não acreditam que a polícia pudesse ofertar nenhum tipo de solução, ou achavam que não tinham provas, o que né, não cabe essa mulher produzir provas. O trabalho de produção de provas é da polícia investigativa. Samira, a gente tem milhões de perguntas para te fazer, infelizmente o tempo está chegando no fim,
Mas eu queria pontuar uma coisa muito importante, que você falou só coisas importantes, mas uma para mim me chamou muita atenção, que é essa história de o governo Temer ter começado a destruir o sistema de telefone. Qual que é o número mesmo? É o Ligue 180. 180, quer dizer que é recatadas do lar e violentadas, né? Para pegar a frase dele, né? Enfim, é bom dar sempre responsabilidade aos responsáveis. A Luciana Muniz, que está nos assistindo aqui, diz que faltam campanhas efetivas, sistemáticas e impactantes. Deve-se reprimir o consumo sexista nas redes e na mídia. Samira, parabéns. E o Jackson Enir pergunta: como trazer o assunto do homem como abusador na educação? Bom, acho que a primeira coisa é falar sobre equidade de gênero nas escolas, né? Acho que ninguém nasce violento, são padrões de comportamento que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Por isso que é tão importante que a gente fale sobre igualdade com meninos e meninas. E o que o Brasil vem fazendo, muitos grupos ultraconservadores vêm fazendo, é justamente o contrário. Não pode falar de equidade de gênero, debate sobre gênero dentro das escolas, porque, enfim, por algum motivo isso foi sendo demonizado. Não pode falar sobre educação sexual, né? Assim, a gente está falando desses números de mulheres adultas, mas o Brasil tem 35 mil estupros de crianças por ano, né? 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças. Então, se a gente não falar de educação sexual, a gente também não resolve esse problema. Então, acho que, assim, não tem como a gente pensar em uma superação desse problema se a gente não fizer uma transformação cultural, né? E a transformação cultural passa pela escola, passa necessariamente por falar com meninos e meninas. Acho que essas gerações mais jovens, essa criançada, os adolescentes hoje em dia já estão muito mais conscientes do mundo de hoje, de direitos e deveres e afins. Mas a gente sabe também que existe aí uma reação muito violenta da extrema-direita, né, do ultraconservadorismo, contra essas pautas, como se essas pautas, de algum modo, se colocassem contra ideais da família. E na verdade, não é nada disso, né? Ninguém aqui se coloca contra a família, mas a gente quer uma família funcional, uma família que não haja violência. Sendo que o principal lugar que a mulher corre mais risco é dentro de casa, né? Ela está falando que ela sofre violência dentro de casa, que os autores são os companheiros e ex-companheiros. Então, é Ou brutal seja, dentro da pensar. família, quer dizer, não... É dentro da família, exato. Então, O assim, problema é com a mulher, não é? Quer dizer, o foco, quando você muda o nome do Ministério de Mulher para Família, você está ajudando o agressor, né? Não a vítima, né? Eu queria te exatamente. fazer uma pergunta que é a seguinte, que eu não sei se a pesquisa ou outras pesquisas das tantas que vocês fazem têm condições de responder. A mulher dá queixa, buscar ajuda, melhora ou piora a situação dela? Bom, o que a gente sabe pelas pesquisas disponíveis e pela legislação que a gente tem hoje no Brasil é que a mulher, quando ela busca ajuda, ela denuncia, seja numa delegacia de polícia, ou ela pode buscar, por exemplo, o Ministério Público, ela vai ter uma medida protetiva de urgência. E é importante que ela conheça os direitos dela e, inclusive, reivindique, caso o delegado não coloque essa possibilidade. Né? Não, eu quero uma medida protetiva de urgência. Porque a medida protetiva de urgência é o único instrumento que a gente tem hoje, de Que fato, vem a ser capaz, que é um dispositivo previsto na Lei Maria da Penha, que tem uma série de possibilidades de restrições a esse autor da violência. Então, uma das possibilidades de medida protetiva é impedi-lo de se aproximar dessa mulher. Outra possibilidade é ele sair de casa. Então, assim, se ela vive numa situação de vulnerabilidade, ele está sendo muito violento, a medida determina, o juiz vai determinar que ele saia da casa imediatamente e ela fique lá com os filhos, que ele não mantenha, garanta uma distância mínima de 200 metros da ofendida, que é essa mulher que sofreu violência. Então, são vários dispositivos previstos, a decisão de um juiz, se ele tem arma de fogo, a arma é apreendida. Então, um policial, ou por algum motivo ele é segurança, ele tem porte de arma de fogo. O juiz determina a apreensão dessa arma de fogo. Ela precisa solicitar essa medida protetiva, porque é a única forma que a gente tem de protegê-la, porque é o que coloca ela na lente do Estado. Então, quase como uma lupa. Agora o Estado sabe que você está sofrendo violência, e aí a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão fiscalizar o cumprimento dessa medida. Então, ele não pode... Em alguns lugares tem acontecido muito bem, inclusive. A gente tem experiências de guardas municipais, por exemplo, que fazem um trabalho esplêndido de fiscalização.
Jundiaí é um exemplo, Campinas. A gente tem algumas polícias militares muito engajadas nisso. A Polícia Militar da Bahia, por exemplo, uma ronda super antiga que formou todas do Nordeste, que faz a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Só que é isso, né? A conta nunca fecha. A gente está falando de uma unidade dentro da polícia, que às vezes tem 3 viaturas para cobrir Salvador. A minha pergunta, Samira, foi mais porque a gente vê notícias, mas notícia é aquela coisa, quando o homem morde o cachorro e não o contrário, né? De que mulheres que foram prestar queixa e tiveram o marido, o companheiro afastado por ordem judicial e ele vai lá e se vinga matando ela. Isso é exceção. Isso é exceção. A gente tem a pesquisa mais recente sobre o tema é do Ministério Público de São Paulo, foi conduzida por uma promotora, que é a Valéria Scaranzi, que chama Raio-X dos Feminicídios, e mostrou que em São Paulo, no período analisado pelo Ministério Público, acho que se não me engano foram 4 anos de todos os feminicídios, só 2% das vítimas de feminicídio no estado de São Paulo tinham medida protetiva de urgência. Então, o que a gente está falando é que a maior parte das vítimas sequer tem um boletim de ocorrência contra o autor da violência. A medida protetiva eventualmente pode falhar, a fiscalização da medida pode falhar? Pode, infelizmente pode. Mas isso é exceção, porque o agressor sabe que ele está sendo observado, né? E se a mulher está numa situação de risco tal que nem isso ele vai respeitar, ela tem que ser levada para uma casa-abrigo, aí é um outro tipo de serviço que ela vai precisar, que é outra coisa que a gente não tem e que foram descontinuados ou foram fechados, né? Assim, uma mulher em situação de vulnerabilidade social. Estavam falando, antes de eu entrar aqui, sobre o Bolsa Família. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que discutir é transferência de renda, políticas específicas para mulheres em situação de violência. Tem como dar prioridade para a mulher que sofre violência doméstica? Porque se tem alguém que tem necessidade, é isso. Se a mulher não tem autonomia financeira, ela vai ficar refém do autor, né? Aí ela vai precisar de uma casa-abrigo, mas aí muitas vezes não tem vaga. Então, assim, o Estado falha, é óbvio que falha, mas a medida protetiva de urgência é ainda o que a gente tem de mais eficaz, de eficiente para proteger a vida dessa mulher. Só que se ela não denuncia, fica muito difícil garantir a proteção dela. Bom, tá aí já uma sugestão. O Thiago, o repórter, estava contando para a gente das novas regras que o governo federal está querendo implementar para melhorar o cadastro único e fazer uma peneira mais precisa, né? Tá aí mais uma boa sugestão da Samira, se a mulher está em situação de risco de sofrer violência ou não. Samira, a pergunta que a gente fazia lá no início é por que a violência aumentou no último ano do governo Bolsonaro? A violência contra a mulher, todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram no último ano do governo Bolsonaro. Eu vou sugerir uma resposta, você vai me corrigir, porque talvez esteja errado, eu diria que então foi, pelo que você disse, o aumento, a diminuição da verba federal para as ações, as políticas públicas do setor. Vou ter que achar uma forma mais curta de dizer isso. Menos dinheiro para combater a violência e mais e um Tensão incentivo eleitoral da extrema-direita a isso, né? Extremismo violento, acho que é algo assim, né? Menos dinheiro, mais extremismo violento, mais radicalização. Não dá para a gente associar. Uma radicalização política, né? Tensão eleitoral, tensão política. Mas não é uma radicalização, né? É a radicalização de um lado só, né? Não é? Não, é o extremismo violento. Você sabe que, eu sei que está acabando, mas é só acho que interessa para quem acompanha. A gente cita no relatório um estudo que foi divulgado pela Monash University e pela ONU Mulheres, que foi justamente tentar entender esse extremismo violento em Bangladesh, Filipinas e era um outro país. Que era um pouco essa ideia desses grupos que acham que é legítimo usar da violência para atingir objetivos políticos, ideológicos, religiosos, né? Parece alguma coisa. E mostraram uma associação que eles eram 3 vezes mais propensos a apoiar violência contra a mulher. Então, tinha uma relação direta aí no estudo que a ONU Se o cara toma Red Pill, ele também tem uma propensão maior, imagina. Exato. Eu nem vou citar o Campari, mas ele tem a propensão. Então, assim, a gente está vivendo um momento difícil, né? Tá certo. Olha, Samira, muito obrigado mais uma vez. Sua participação aqui para a gente é sempre uma aula e espero que você possa voltar com notícias melhores no futuro, breve.
Também espero, Toledo. Obrigada a você, obrigada, Bombig, e obrigada pelo Obrigado, convite, gente. Camila. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, Big, tem uma má notícia para você. Sei, já vi. Tomei uma virada. Sofreu uma virada e a resposta acabou ganhando o público 51-48, aí no arredondamento perdemos um ponto, mas tudo bem. Mas é quase é uma vitória moral, né, Bombig? Vitória moral. Quase um empate técnico aqui, né? A gente tem as sínteses do primeiro, segundo, terceiro bloco. Dessa vez eu vou ficar devendo para vocês, porque já são 8h09 da noite, a gente estourou muito. Procurem no site do UOL que a gente vai fazer um bloquinho para cada síntese de cada bloco, tá? Obrigado, Bombig, e até semana que vem. Obrigado, até mais. O Analisar Notícia volta na próxima terça-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Qual?